Vivo! Shalom, povo de Deus! A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. Mais um culto, mais um sábado. Primeiro sábado do mês de setembro. Desde já profetizo um mês maravilhoso para cada um de nós. Um mês de muito poder de Deus, de muita vitória. Amém? Shalom, Mai! Fabiane perdeu hoje. Seja bem-vinda! Estávamos aqui celebrando o mês de setembro, primeiro sábado de setembro, nosso culto dos jovens, jovens no altar. Bora lá chamar os jovens, vamos iniciando mais um mês, um tema lindo, um tema novo, e eu vou esperar realmente as pessoas estarem aqui com a gente. Deixa eu também fazer aqui o acesso, né? Pra gente começar e falar mais o que a gente tem para esse mês, amém? Vamos lá, todo mundo, vai chamando. Mike, chama aí o povo. Eu vou chamar também daqui. Chama Luiz. Aqui ainda nem apareceu. Agora. Bora, gente. Já começamos, não podemos perder tempo. O reino de Deus tem pressa. Oh, Jorge e Clara entraram. Tô chamando aqui todo mundo. Bora, gente. Todo mundo. Vamos lá. Ah, mandei até pra você, Mai, tá vendo? O reino de Deus tem pressa. Tem que tirar o som daí. Aleluia. Shalom, Célia, Miralda, sejam bem-vindas. As duas combinaram clicar na mesma hora. Glória a Deus, Miri! Beijo. Vamos, gente, chamando. Há pouco nós estávamos aqui celebrando o mês de setembro, mais um mês maravilhoso pra gente, mais um mês para nós trabalharmos muito para o reino de Deus, amém? Todos os dias quando eu acordo eu pergunto, Pai, hoje o que eu vou fazer a serviço do reino? E esses dias o Senhor me deu um encargo, eu digo, eu estou a serviço do reino, o que eu preciso fazer? Então a gente já tem que pensar assim, o que nós podemos fazer a serviço do reino. Amém? Miri, dá um abração em Gaúcho do aniversário dele, viu? Dá um super abraço nele, a gente tá morrendo de saudade. E nos meninos também, claro, né? Estende o abraço aí, um especial em Gaúcho e nos meninos também. Dá um abração neles aí. Chame aí o pessoal, deixa eu colocar aqui também no grupo da igreja, que nós já estamos ao vivo. Vão chamando aí, gente. O tema de hoje é um tema muito importante. Desculpem. Um tema muito importante. Vamos começar tratando de um tema muito lindo, muito cheio do reino. E muitas pessoas precisam ouvir realmente para aprender aquilo que o Senhor tem ensinado pra gente. Amém? Então, não percam tempo, chamem aí todo mundo. Patrícia, paz, minha irmã. Não precisa agradecer, não. Vocês sabem que eu gosto muito dele. Gaúcho, um abração, meu querido. Um abraço forte. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe dando mais um bocado de ano de vida aí. Passar fácil dos 100 anos, viu? E já a gente tá se reencontrando aí. E marcar pesca, né, Gaúcho? Esquecer não. Luiz! Seja muito bem-vindo, Luiz! Sua Majestade é real, Jesus. Vamos lá, não vou demorar muito para iniciar. O Luiz botou a mãozinha, mas não tá torta, né, Luiz? Amém, Miri. Paz, Dan. Seja bem-vindo. Daniel da Silva Barbosa, Claudinha. 2020. Glórias a Deus.
Tua majestade é real, Jesus. Invade cada casa, invade cada lar, invade os nossos corações para mais uma noite Cláudia maravilhosa. falou, povo bonito é comigo. Shalom, Cláudia. E se eu não responder, né? Então é comigo. Shalom. Cláudia, sua linda. Gente, cadê Fabiane? 6 minutos, Fabiane não entrou ainda. Vamos lá, cadê Fabiane? Liga pra ela, alguma coisa tá acontecendo aí. Fabi é a primeira, gente. Pois é. Mas vamos iniciando, né? Ó, quem não responder a Claudinha tá se achando feio, vou dizer logo, viu? O povo vai entrando aí. E nós não podemos perder tempo. O reino de Deus Jaqueline, tem bem-vinda. pressa. Amém. Não é, Cláudia? Quem não responder, ó, eu tô de boa, respondi. Só até agora eu e Clara respondemos. Mas se a gente vai dizer Shalom, povo feio, aí não vai pegar legal, né? Então vamos iniciar o nosso culto. Eu vou falar rapidinho a respeito do tema dos nossos cultos, não é das nossas lives, certo? Amém. O nosso culto, que é no primeiro e no terceiro sábado de cada mês. Só um pouquinho, só um pouquinho. Irmã Miralda Miralda, ela foi lá correndo, Eu ia ó. falar. Aí, irmã Miralda, Muito não é bem, boba, Miralda, não, você isso é não. linda, linda Isso de mesmo, Jesus. Isso mesmo. Os nossos cultos, gente, que acontece todo primeiro e terceiro sábado de cada mês, certo? Esse mês de setembro, a gente vai estar estudando sobre honra. Honra, um tema lindo. Que honra é uma cultura do céu, honra ele traz recompensa, honra é lindo, é lindo. Vamos iniciar. Mila Fersan, deixa eu lembrar. Não fala, ninguém fala Milena. Gente, mas eu já falei, tem que botar do lado. Faz assim, você bota assim, Mila Fersan, underline, aí você bota Milena. Ai, ai. Gente, então vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias lá em Romanos 12. E vamos de palavra. Gente, vai chamando aí o pessoal. É como eu tô dizendo, é um tema muito importante. É um tema que realmente todo mundo deveria ouvir, todo mundo deveria aprender, todo mundo deveria estudar, porque é lindo demais, tem a ver com a cultura do céu, tem a ver com tudo aquilo que o Senhor tem pra nós. E é algo que a gente não pode deixar de aprender, é algo que a gente não pode deixar de estudar. Amém? Shalom, Lio. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Então, gente, Romanos 12. Eu vou ler Romanos, Jorge vai orar e eu vou contar uma historinha pra vocês. Pra gente iniciar de fato. Você viu, a gente não combinou nada, ela determina assim, eu vou ler, Jorge vai orar. É como ela quer, entendeu? Não tem combinação, vamos lá. Como é culto dos jovens, eu vou botar na nova versão internacional, pra gente ficar realmente, né? Eu acho que combina com o jovem a nova versão. Só tô um pedaço? Pera aí. Deixa eu afastar um pouquinho mais. Romanos 12, povo de Deus. Romanos 12, 2. Tá aparecendo agora, Sally? Acho que agora foi, né? Não vai aparecer, Romanos gente. 12 o quê? 2. Outra coisa que vocês já me ouviram falar aqui, né? É só o 2, é só o 2. Esse povo tem mania de dizer assim, Romanos 12. Aí a gente tá aqui ajudando, botando o texto, aí a gente fica, qual é? Aí não avisa, não. Tá vendo, Sally? É complicado, minha fera. Ela já manda em tudo. Vai lá, Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, Clara, essa palavra tão batida, tanta gente fala o tempo todo, mas vocês vão entender porque que o Senhor trouxe essa palavra hoje aqui pra gente, amém? Vamos orar. Você não vai explicar? Depois da oração que a gente vai iniciar. Uai, desculpem, gente. Vocês acabaram de conhecer a porta da gente. Uai, arrume aí. Peraí, eu acho que é porque eu botei minha Bíblia no lugar errado.
Peraí. É porque eu sou meio espaçosa, gente. Aí já viu. Pronto, agora acho que foi. Glória a Deus. Para o pessoal não reclamar. Amém. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, mais uma vez, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu santo nome, Senhor. Amém, Paizinho. Pai, em nome do Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer, Pai, pela oportunidade, Senhor. Nós sabemos, Pai, quantas pessoas gostariam de estar aqui agora, Pai, e que por motivos diversos não podem, Senhor. Amém, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer, Pai, por estarmos com saúde, por estarmos bem, Pai. Senhor. Num momento tão difícil desse, Pai, que estamos atravessando, nós sabemos, Pai, que o Teu povo, Pai, nesse momento, Pai, tem sido fortalecido com a Tua presença, Senhor. E que, Pai, em nome do Senhor Jesus, vamos estar todos, Pai, passando, Senhor, por essa fase tão difícil, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse ministério. Abençoe, Senhor, cada liderança desse ministério, Senhor, cada bispo e bispa. Amém. Nosso bispo Átila Brandão, nossa bispa Maíro, Senhor, seus familiares, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, cada presbítero desse ministério, Senhor, pedimos em especial pelo presbítero Wellington, sua família, Senhor. Cada pastor, cada pastora, Senhor, pedimos uma bênção especial e sobrenatural Jesus, sobre a vida da nossa pastora Jesus, Jucimar, Senhor, de sua família. Jesus. Pastor Arlindo, sua família, Senhor, cada evangelista, diácono, obreiro, cada oficial, Senhor, desse ministério, cada membro e cada pessoa que nos visita, que vai estar nos visitando. Amém, Senhor. Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos abençoa, Pai, de uma forma sobrenatural. Fala conosco Deus. Nessa noite, Amém, Senhor. Pai, fala aquilo, Pai, que o Senhor tem para falar, aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor escolheu, Senhor, para falar conosco nessa noite, em nome Pai. De Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos tudo que for contrário a Ti, Senhor, tudo que venha tentar, porque nós sabemos que não vai conseguir atrapalhar a realização, Senhor, de mais esse trabalho, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que seja dito seja única, exclusivamente para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo aí, que eu vi que entrou um pessoal. Ó, Fabiane, agora a gente vai começar. Paulinha, Maíse. Eu vi também que tinha entrado uma outra pessoa antes. Sejam todos bem-vindos. Como eu já falei para os que já estavam aí, estamos iniciando mais um mês de setembro. Nosso culto dos jovens esse mês, nos cultos, né? Não só nas lives, mas nos cultos nós vamos estar tratando sobre honra. Honra, uma cultura do céu, é o que a gente vai estar tratando hoje. Que honra é uma cultura do céu. E é algo muito lindo e é algo que a gente vai começar a estudar agora. Eu acredito que a grande maioria das mulheres que estejam aí participaram de um culto logo no início do ano, que o Senhor nos levou uma palavra linda a respeito de nós voltarmos no tempo, né? Voltarmos quando nós éramos crianças e nós pararmos para pensar e analisar alguma característica nossa de quando nós éramos crianças que com o passar do tempo foi perdido. Algo, né, que era bom, algo que era admirável e que com o passar do tempo, com as nossas lutas, com o nosso dia a dia, aquilo foi perdido, né? E eu lembro que naquele dia o Senhor fez coisas maravilhosas ali no meio das mulheres. As mulheres realmente, Deus falou tremendamente com cada uma delas que estavam ali. Inclusive era um assunto que Deus vinha falando com outras irmãs também. Então foi um mover de Deus muito grande. Depois a gente pôde testificar que era algo que o Senhor não estava fazendo só na nossa igreja, mas Ele estava fazendo em outros lugares também. E que foi muito bom realmente a gente entender que a gente está dentro dos planos e dos projetos de Deus. E só que aí naquele dia a gente fez aquele culto, a gente parou para pensar nessa característica que a gente perdeu durante a nossa caminhada, a nossa vida. E a gente também parou para analisar algumas atitudes que nós ganhamos, né, nessa fase adulta, que nos traz peso, coisas que nós queríamos tirar de nós, né? Inclusive, uma das coisas, eu tenho que testemunhar isso, porque uma das coisas que realmente o Senhor me incomodava muito naquela época era a respeito de ansiedade. E para a glória de Jesus, o Senhor vem trabalhando todo esse ano comigo, é um testemunho que eu vou dar mais à frente, mas realmente em cima da ansiedade, Ele tem me ensinado
a ser uma pessoa que não tem ansiedade. Amém? Eu preciso, inclusive, testemunhar isso para edificar outras vidas e outras pessoas que também têm esse problema de ansiedade, saber, né, como é que a gente pode passar por isso. Mas aí naquele dia a gente ficou nisso, né? A gente lembrou aquela característica, a gente pediu para que o Senhor viesse trazer de novo, né? Eu lembro que eu falei que eu era uma pessoa muito sonhadora, gostava muito de escrever e tal, e todas as pessoas escreveram lá o que elas tinham de lembrança da infância. E o que o Senhor nos lembrou naquele dia foi assim: filha, aquilo que você lembra de quando você era criança, as coisas boas, aquilo que era bom, aquela lembrança, é o mais perto daquilo que eu fiz vocês, a forma como eu fiz vocês. Porque quando o Senhor, ele nos enviou aqui para a terra, eles, como diz lá em Salmo 139, ele nos enviou por um propósito, ele nos enviou com características próprias, só nossas. Então tem pessoas que têm uma característica de uma personalidade mais forte, de líder. Tem outras que têm uma personalidade mais mansa, né? E Deus, ele colocou isso em cada pessoa por um propósito e por um objetivo. Só que por vários problemas que a gente encontra na nossa caminhada, e o jovem hoje sente muito isso, a gente vai realmente, acaba criando capas, acaba criando máscaras, acaba se revestindo de coisas que sem necessidade. E naquele dia o Senhor fez a gente lembrar daquelas características, né? E esses dias, né, eu tava fazendo alguma coisa que eu já nem lembro mais, e de repente eu me lembrei desse culto, dessa palavra que o Senhor entregou pra gente ali no culto das mulheres, né? E aí só que na hora que eu lembrei, né, me veio uma pergunta na cabeça, que eu associo isso realmente às coisas que o Espírito Santo quer direcionar a gente, né? Às vezes a gente vem assim uma coisa na cabeça, a gente acha que é nossa, mas na minha caminhada eu já entendi que nada de nós mesmos, né? Que realmente ali é o Espírito Santo querendo instigar a gente a buscar respostas. E a pergunta que me veio na cabeça foi a seguinte: Senhor, eu já tô de fato, dessa pregação pra cá, eu já tô de fato me tornando aquela pessoa que eu fui criada para ser? Será que realmente nós estamos nos tornando, na nossa caminhada com Cristo, a pessoa que Deus nos tornou para nós sermos? E aí eu fiquei nessa indagação. E quando eu fiz essa pergunta, eu não tive resposta. Eu fiquei sem resposta. Só que eu ia estudando sobre honra, estudando mais a fundo sobre a cultura do céu. Eu lembro que ano passado, no grupo dos jovens, também a gente fez uma pregação rápida sobre cultura do céu. Mas eu estudando mais a fundo agora sobre cultura do céu, mais profundo sobre honra, eu recebi a resposta de Deus a respeito de eu estar ou não mais parecida com aquilo que Ele criou para nós sermos. E é por isso que eu fiquei maravilhada com esse assunto, é por isso que eu fiquei assim extasiada com o que Deus pode fazer na nossa vida, através de pequenas coisas, porque honra é uma palavrinha pequena, não é verdade? Pequenininha, mas que tem um significado gigantesco. Não, deixa eu só... A gente estava fazendo o culto doméstico segunda-feira e a gente estava debatendo a respeito desse tema. E assim, quando a gente fala, e eu costumo dizer isso aqui, quando a gente vai lendo a Bíblia, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente realmente pegar detalhes. E aí a gente estava falando a respeito de honra e surgiu um questionamento. Estava eu, Clara, José conversando e a gente falando o seguinte: qual foi o primeiro momento que realmente surgiu a questão da honra na Bíblia, blá, blá, blá. E aí a primeira dúvida da gente foi o seguinte, né? O que de fato significa honra? Porque a gente está aqui falando, o tema é de hoje, honra, uma cultura do céu. E a gente começa a desenvolver. E aí a turma do outro lado está ouvindo. E aí a gente começa a se... Eu acho que a gente precisa começar a se questionar. Primeira coisa, o que é honra? Todo mundo vai né? já saber. E aí o que é honra? O que é honra? Porque muitas vezes a gente está estudando, né? Aí a gente está lá, honra o seu pai e a sua mãe. Isso. O que é honra? Como é que a gente efetivamente honra o pai e a mãe da gente? A gente sabe que a gente precisa honrar a Deus, né? Honrar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Honra seria sinônimo de respeito?
está relacionado a respeito, seria sinônimo de obediência, está relacionado à obediência. Então, assim, a gente lê, né, uma passagem da Bíblia extremamente conhecida, que é essa questão do honra seu pai e a sua mãe, né? E aí a gente fica, pô, honra o seu pai e sua mãe, a gente repete isso meio que automático. Exatamente. Né? O que é efetivamente honrar? Quando você está honrando? E aí o debate da gente se desenvolveu em cima disso. Existe a honra financeira, né? A honra material, existe a honra... E aí a gente começou a debater nesse sentido. E aí a gente começou a ver que é muito mais amplo do que a gente imagina. E aí, gente, uma questão de uma colocação aqui. Quando a gente vai lendo a Bíblia, vamos começar a ser curioso no sentido de, assim, de se aprofundar no que a gente está lendo. Verdade. Talvez se a gente chegasse aqui, honra seu pai e sua mãe, todo mundo alguma vez aqui, todo mundo está presente, em algum momento já ouviu essa frase. Né? Já ouviu essa passagem, já leu essa passagem, talvez não saiba nem onde é que está, mas já ouviu. E o que é efetivamente? Como é que você está honrando? Exatamente. Então vamos começar a ser curioso. E aí eu tenho trazido isso aqui, que quando a gente tá trazendo estudos, a pastora está trazendo estudo, a gente está trazendo estudo aqui, que isso sirva, na verdade, como um start para algo muito maior. Porque a gente precisa realmente ter essas curiosidades nesse sentido positivo da palavra. Entendeu? Então comece a refletir primeiro nisso. O que é honra? Amém. Então, gente, falando já o que é honra, na verdade, a honra como cultura do céu, que é o que a gente vai trazer aqui hoje, ela ainda é mais ampla ainda do que a honra no seu sentido literal, né? É uma coisa muito linda, gente. Deixa eu correr, porque inclusive o tempo é curto. Eu vou tentar terminar em 1 hora hoje. Honra é dar crédito ou merecimento a alguém. Amém? Então, honra é dar crédito ou merecimento a alguém. Honrar, na realidade. Honrar uma pessoa é você dar crédito ou merecimento a alguém. Honrar. E a honra é você ter uma conduta virtuosa. Então, entre todas os significados que eu achei, para aquilo que eu queria trazer aqui hoje, eu acho que foi o que melhor se encaixou. Então, honra é você ter uma conduta virtuosa, né? E aí essa virtude engloba muita coisa. E honrar alguém é você dar crédito ou merecimento a alguém. Amém? E aí, agora, eu vou entrar um pouquinho, vou tentar ser bem sucinta, falando um pouquinho a respeito da cultura do céu. Porque a gente precisa entender primeiro um pouquinho da cultura do céu para entender o que é honra na cultura do céu. Amém? A grande verdade é que nós, quando nós nascemos e nós crescemos, principalmente aqueles que não cresceram no evangelho, a gente é influenciado pela cultura da terra, a cultura desse mundo, é normal, é natural, todo mundo passa por isso, todo mundo sofre isso. Inclusive aqueles que também nasceram no evangelho, porque estuda, porque convive. Então a gente vive num embate muito forte da cultura do céu com a cultura da terra, não é verdade? Então, a gente nesse momento vai entender um pouquinho mais o que é essa cultura do céu, para a gente conseguir entender o que é essa honra como cultura do céu. Amém? Aí para isso a gente vai abrir lá em 2 Coríntios 5,17. Todo dia, algum dia, cada um de nós que estamos aqui, nós levantamos a nossa mão e recebemos ao Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, não é verdade? Se tiver alguém que não recebeu, ainda um dia vai receber. Mas cada um de nós, né, a grande maioria pelo menos, um dia levantou a mão e disse: eu recebo Cristo como único e suficiente Salvador da nossa vida. A partir desse momento, nós passamos, como a própria Bíblia diz, para o reino da luz, para o reino de Deus. Nós nos tornamos cidadãos do reino divino, do reino espiritual, do reino de Deus. A partir do momento que nós nos tornamos esse cidadão, nós precisamos entender essa palavra de 2 Coríntios 5,7. Você bota aí para eu poder ler, que eu vou ler daí, para não ter que ficar manuseando a Bíblia, para não... Só um momentinho. Para não ficar estragando aqui as coisas. 2 Coríntios 5,7. Portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém foi lá e recebeu a Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo, como
algumas outras versões. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós precisamos entender, compreender que tudo que existia na nossa vida é coisa passada, é coisa velha, né? E aí, muitas vezes, quando a gente ouve esse versículo, a gente acha que é tudo de ruim. Tudo que eu fui de ruim é coisa antiga, mas a palavra ela não distingue. Ela não distingue o que é bom e o que é ruim. Ela diz que tudo é coisa passada. Então, tudo que representava a sua velha criatura, tudo que representava a pessoa que você era antes de você entrar nesse reino, antes de você agora começar uma vida nova, é coisa passada. A partir de agora, tudo se fez novo. Aí você fala, poxa, Clara, então tudo que eu era é coisa velha. Eu tenho que começar a abandonar as coisas velhas e começar a pegar aquilo que é novo, porque agora tudo se fez novo. Agora você vai me perguntar, mas como é que eu vou saber o que é tudo novo? Como é que eu vou ter esse entendimento do que é novo, do que é conhecimento, Como é que eu vou saber isso? Aí é onde entra a palavra de Romanos 12, né? O Senhor, ele nos dá uma capacidade racional. Inclusive, esse versículo de Romanos 12, ele inicia assim, que o nosso culto tem que ser um culto racional. Tudo bem que a forma racional de ser não tem nada de racional, né? Porque ele fala que o culto racional é você apresentar como oferta viva diante do altar do Senhor. Mas ele fala ali do culto racional. E o que ele está querendo na realidade falar aquilo é que se você vai se apresentar diante de Deus, você tem que entender os motivos e as razões pelo qual você está indo. Não é simplesmente uma coisa que eu tenho que ir. Eu tenho que ir porque eu tenho que ir. Ah, eu aceitei Jesus, então agora eu vou. Não, então ele está dizendo racionalmente, você se entrega como oferta viva. Racionalmente, você faz aquilo porque você pensa. E aí ele vai para o versículo 2 que ele fala: não vos conformeis com as coisas desse mundo. Comecem a tirar as coisas desse mundo no 2. Sede transformados pela renovação da sua mente. Então, Clara, como é que eu vou começar a chegar esse novo na minha vida? Porque já que são as velhas coisas passadas, já estão lá fora, eu vou começar a ter que colocar dentro de mim algo novo. Então você vai começar a colocar algo dentro de você através da renovação da sua mente. Amém. Porque toda a cultura que nós recebemos, ela tá aqui no nosso psique, ela fica na nossa mente. É o primeiro lugar onde chega. Então tudo que nós recebemos está na nossa mente. Então a gente começa a renovar a nossa mente. Claro, e o que seria essa renovação de mente, gente? Gente, é literalmente você querer se desnudar, você querer tirar de você todos os seus pensamentos. E diante de Deus dizer, Senhor Deus, isso para mim não serve de mais nada. A partir de agora, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero aquilo que é a tua vontade. Eu quero aquilo que é de ti, que é vindo de ti. Isso é mudança. Isso é mudança, exatamente. E aí a gente vê, e é por isso que eu sempre digo, gente, se você não estudar a palavra de Deus, se você não estudar a Bíblia, você não consegue renovar a sua mente. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir entender o que é que a Bíblia quer pra você. Você não vai entender o que é que Deus... A Bíblia, ela é o manual do reino. A Bíblia é o manual do reino. Se você entra num reino e não estuda o manual, você não vai saber as regras, todas que tem lá. Então você não tem como renovar a sua mente se você não sabe nem o que o reino quer pra você. Então é isso que eu digo, estudem a palavra de Deus, estudem. Porque a partir do momento que vocês vão estar estudando, vocês vão estar entendendo o que Deus quer. Pai, como é que eu vou renovar minha mente? Eu vou tirar um pensamento que não é meu, algo que antes estava tão como uma verdade na minha vida, mas que agora não pode ser mais uma verdade, porque a verdade de Deus é outra. Então, assim, uma cultura de Deus inicia com a gente tentando se desnudar de uma cultura que nos foi imposta, e muitas vezes de uma forma totalmente errada, uma cultura de que você não pode, uma cultura de que você não vai dar em nada, uma cultura de que se você não nasceu numa família assim, você também vai ser assim, onde na realidade o reino de Deus está dizendo, vem a mim, me entrega teus fardos e eu vou abençoar a sua vida, eu vou fazer você crescer, eu vou lhe mostrar um novo caminho. Então, uma cultura que muitas vezes nos fez achar que nós não tínhamos direito a nada, que nós éramos um nada. E na realidade Deus diz totalmente o contrário pra gente. Começam a entender
que Jorge, por que o tudo? Vamos começar a colocar os pontos nos is e entender o seguinte, assim, a gente está falando que a gente vive uma vida, não partam para o lado negativo do que eu estou querendo dizer, mas uma vida terrena, uma vida mundana. Não estou falando no sentido negativo da palavra, de mundo que a gente vive, de terra que a gente vive. E a gente sabe que nós estamos aqui de passagem, que a visão da gente é muito maior, tem que ser uma visão de reino. A gente está aqui de... Voltou, gente? Glória a Deus. Deu um alôzinho aí, a gente mudou a internet. Voltou? Avisem aí se voltou, por favor. É porque aqui pra gente na tela... Tá normal. Me digam aí se já voltou. Deu ok. Mai, tá ok aí? Aqui vamos lá. Tá como se tivesse travado, né? Voltou ou não voltou, gente? Amém que voltou? José, como é que tá aí? Amém. Voltou. Glória a Deus. Então vamos continuar. Gente, eu não sei até onde vocês ouviram. Vocês ouviram a questão do mundo, da visão terrena, da visão celestial? Vocês chegaram a ouvir essa parte? Que sim. Só sinaliza se você ouviu essa parte pra gente saber até onde travou, onde é que vocês pegaram aí. Amém. Glória a Deus. Vamos voltar então. Então, para a gente entender um pouquinho de como é que essa cultura do reino funciona, a gente vai para o próprio Cristo, aquilo que ele disse quando ele estava aqui na Terra. Porque o próprio Cristo, ele veio para instaurar o reino de Deus, instaurar a cultura do reino, né? Quando Cristo ele estava aqui na Terra, as coisas eram muito lei, né? As pessoas iam tudo muito à risca. E Jesus ele veio para trazer tudo diferente. Então a gente vai lá em Mateus 5:21, a partir do 21, para a gente entender um pouquinho como é que Jesus diz que a gente tem que agir no reino de Deus. E aí a gente vai deslanchar aqui a parte terrena, exatamente. Glória a Deus. Então ouviram. Parte da terrena. Mateus 5, a partir do 21, diz o seguinte... Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, ouviste, é aquilo que a gente tem ouvido, né? Gente, a cultura que a gente vem ouvindo, desde quando a gente nasce, o que a gente tem ouvido? Será que realmente o que a gente tem ouvido, o que a gente tem agregado, é realmente o que o Senhor quer? Porque aqui os antigos ouviram, não matarás, mas qualquer que matar será réu. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, o que o Senhor está querendo dizer assim, aquilo que vocês têm ouvido, não necessariamente é aquilo que eu tenho dito como certo. Aquilo que eu tenho dito como certo é o seguinte, as pessoas dizem que não pode matar, não é verdade? Só que eu tenho dito que você não pode nem se encolerizar contra seu irmão. Você não pode nem chamar ele de raca. E o significado de raca é de idiota. Você não pode nem chamar ele de louco. Você não pode inferiorizar seu irmão. Porque aí você vai estar no julgamento do Senhor. Amém? Vamos dar continuidade. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra alguém, é algum irmão que tiver alguma coisa contra ti, deixe ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Amém? Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagar até o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, isso é a cultura do reino. A cultura do reino não tem simplesmente a ver com algo exterior. A cultura do reino tem a ver com algo interior. Amém? Continua.
Portanto, seu olho direito... Passa essa parte. Acho que tem um outro se te diz. Também foi dito, qualquer sua mulher dele carta de divórcio. Porém, eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. 33, pulando. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá os juramentos ao Senhor. Ou seja, ele está dizendo, ó, você não perjurará, não fará juramento, vai cumprir só os juramentos que tu fez ao Senhor. Porém, eu vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque o trono do Senhor, nem pela terra, porque eu escapei pelos seus pés, nem pela Jerusalém, a cidade do grande rei, nem jurará pela tua cabeça, porque não pode tomar um cabelo branco, torná-lo branco preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é tendência maligna. Isso é reino dos céus. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Isso é cultura do céu. Amém? Cadê? E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estais no céu. Isso é cultura do reino. Amém. Isso é cultura do reino. Isso é cultura do reino. Passou disso, é cultura do mundo. O que o Senhor fala pra gente é: existe algo que nós precisamos fazer. Existe algo aqui dentro que precisa ser modificado. E é isso que a nossa mente precisa ser renovada. Porque toda vez que alguém vier de encontro com a gente, com uma palavra dura, uma palavra forte, que a gente quiser revidar, aí a gente lembra, renovamento de mente. O Senhor me diz que eu não preciso descontar. A cultura do reino me diz que eu preciso amar. A cultura do reino me diz que eu preciso ser diferente. A cultura do reino diz que eu preciso fazer o contrário daqueles que me maltratam. A cultura do reino me diz que eu preciso pagar o mal com o bem. A cultura do reino me diz isso. A base da cultura do reino é o amor. E quando eu paro para pensar nisso, eu lembro que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu Cristo para cada um de nós. Amém. Agora, sabe qual é o grande problema da humanidade, de todos nós? Eu não estou me eximindo disso. A gente acha que Cristo morreu e derramou aquele sangue todo por nós apenas, por mim. Cristo é meu, é só meu, ele fez aquilo só por mim. E a gente não consegue lembrar que aquela pessoa que nos machucou, aquele sangue também é por ela. Aquela pessoa que nos tratou mal, aquele sangue também é por ela. Também foi por ela. O sangue de Jesus foi por aqueles que já foram, por nós que estamos aqui, por aqueles que ainda virão. O sangue de Jesus, ele veio por um propósito muito maior. Só que nós não conseguimos enxergar isso. E eu estudando essa palavra, quando eu estava vendo a questão de Deus falando tanto pra gente amar os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, a gente tratar bem. E eu estava lembrando, Senhor, mas se realmente, se a gente parar para pensar e analisar que Deus, que Cristo, ele derramou o sangue por todos nós, quando ele manda a gente amar, é porque ele está dizendo, presta atenção, que o meu sangue não foi derramado só por você, o meu sangue foi derramado por ele também. O mesmo amor que eu tenho por você, eu tenho por ele. O mesmo cuidado que eu tenho em você ser alcançado é o cuidado que eu tenho por ele. Se você já foi, ótimo, a misericórdia de Deus já lhe alcançou. Mas eu preciso que essa mesma misericórdia alcance o outro. E muitas vezes ele quer usar a gente
E a gente, por causa de uma cultura do mundo muito enraigada, uma cultura que vê o defeito e fala do defeito e não vê qualidade, não exalta as qualidades, é o que o mundo oferece, é o que o mundo diz que a gente tem que ser. Aquelas brincadeirinhas de chamar a atenção do que é feio no outro e que muitas vezes faz ferir que a gente não imagina. Que muitos de nós temos histórias, eu tenho. A história da brincadeira do meu cabelo de vida inteira, de nariz de bolinha, que naquela época eu, como uma criança que não conhecia nada, eu comecei a ficar com vergonha de mim, com vergonha do cabelo, porque exatamente as pessoas têm uma cultura do mundo que acha que pode apontar o outro como algo que ela tenha como um defeito, como algo que ela possa escarnecer, sendo que ela não sabe que aquela pessoa também, o sangue que foi derramado foi por ela. Então a cultura do mundo diz que a gente tem que amar. A cultura do céu, a cultura do reino, a cultura do reino diz que a gente tem que amar. Independente de quem é, independente do que façam pra gente. Essas brincadeirinhas que não cabem mais, não é cultura do céu, é cultura do mundo. E se é algo que realmente que Deus quer tirar da gente, tira e liberta. Isso é renovação da mente. Quando você começa a identificar o que Deus nos criou para nós sermos, e é por isso que Deus trouxe a gente lá para a infância. Pensa lá como você era na infância, a criança que você era na infância, porque ali é onde mais você se parece com aquilo que eu criei você. Por quê? Porque a cultura do mundo ainda não tinha contaminado a gente. As feridas ainda não tinham abatido a gente. E aí eu volto a um tema que as pessoas, que eu vou fazer uma pregação disso, prometo, as pessoas falarem muito do meu jeito de ser. Gente, eu era esses gatinhos, não sabe aqueles gatinhos pequenininhos que de tanto levar porrada, quando chegava alguém perto azunhava? Eu era uma pessoa assim. Se uma pessoa falasse algo que eu achava que ela estava de alguma forma querendo me ofender, eu ia lá e descontava. Eu era uma pessoa altamente braba, altamente arredia, mas porque muitas feridas, muitas coisas foram me acumulando. E quando eu entendi que com Cristo é tudo diferente, a cultura do reino é diferente, eu fui renovando a minha mente. Aí eu comecei a entender, e a gente vai lá para Romanos 12, só que agora a partir do 9, eu comecei a entender que eu tenho um justo juiz. Deus, ele é nosso justo juiz. A gente não precisa querer se justificar ou querer descontar, porque nós temos um justo juiz. E quando a gente está ali estudando a história de Davi, teve vários períodos que Davi pôde descontar a Saul, tudo aquilo que Saul estava fazendo nele. Ele disse não, que o Senhor seja juiz entre mim e você, entre mim e o Senhor. Não lembro como ele chamava Saul, eu acho que era de Senhor. Então muitas vezes a gente tem que fazer assim, que o Senhor seja juiz entre mim e essa pessoa. E eu realmente confesso que eu não faço isso, porque às vezes eu tenho medo da justiça de Deus sobre a outra pessoa. Eu prefiro eu chegar e dizer assim, Senhor Deus, eu perdoo ela. Que as suas misericórdias alcancem essa vida. Não precisa agir com tanta justiça. Eu perdoo, Pai, porque eu prefiro. Porque eu sei que a justiça de Deus ela é bem certa. Entendeu? Então, algumas vezes, quando me vem aquilo de dizer que o Senhor seja o juiz entre nós dois, eu digo, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo, eu libero perdão. Eu libero a vida dessa pessoa para ela viver o que ela tem em ti. Porque assim como eu fui um dia ferida e machucada, provavelmente ela esteja assim, Pai. Ferida e machucada. Então é melhor a gente liberar a vida da pessoa. Amém? Gente, assim, a gente lê essa passagem em Romanos 12, 2, e a gente repete muito essa questão da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que existe uma relação, um porém, um parênteses, para que a gente consiga alcançar isso, gente. É como estou dizendo, muitas vezes a gente quer tudo aquilo que Deus tem pra gente, a gente exige tudo aquilo que Deus tem pra gente, a gente até passa na cara usando próprias passagens. O Senhor diz lá o Senhor diz lá em Romanos 12, 2 isso, o Senhor diz lá e não sei o que isso, o Senhor diz isso, o Senhor diz aquilo, e a gente não vê os detalhes que muitas vezes a gente não está alcançando, a gente não está recebendo por uma
coisa nossa. Olha o que ele fala aqui, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se não houver essa renovação, você não vai experimentar. Exatamente. Então, se não houver mudança, e aí uma frase que eu costumo dizer aqui, eu repito essa frase exaustivamente, não existe salvação sem transformação. Não existe. Observe o que fala aqui, que é o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, precisa. E você precisa mudar para que experimentais qual seja a boa, agradável perfeita. Ou seja, se você não fizer isso, você não vai experimentar. Verdade. Então não adianta você ficar dando murro em ponto de faca dizendo eu quero porque as promessas, porque as promessas, porque as promessas. Ah, Jorge, cada vez mais a gente vê a cultura do mundo entrando na igreja com o propósito de atrair as pessoas que estão lá para dentro da igreja. Gente, o propósito de Deus é que haja mudança. Se você não vier com o intuito de mudar as pessoas que estão lá, você transformar a igreja em mundo para atrair simplesmente as pessoas. Ah, mas depois eu vou renovar. Como é que você vai renovar se você transformou a igreja no mundo? Exatamente. Se você está sendo mundo, se sua igreja está sendo mundo, você vai renovar quem? Como? Se você está com a cultura do mundo. A gente está falando aqui de cultura. Se você está pregando a cultura do mundo, como Jorge, eu vou repetir, gente, eu não estou falando aqui de cultura do mundo, eu não estou falando de roupas, eu não estou falando de frases, eu não estou falando de formato de igreja, eu estou falando de cultura, de tudo isso que Clara está falando até aqui. O que é que Clara está falando aqui? Dessas posições, desses posicionamentos, desses pontos de vista, de como a gente deve agir. É diferente, é mudança. Amém. O crente no sentido de crer em Deus e seguir a Ele, é diferente. Amém. Isso é um fato que é bíblico, ele é diferente. Não adianta você dizer que não é. Ah, mas hoje está tudo muito parecido. Está errado. A Bíblia está dizendo que tem que haver mudança. Essa pessoa que diz, eu estou lá vivendo no mundão e eu entrei aqui agora na igreja, sentido figurado, igreja que não é igreja que transforma ninguém. Eu aceitei a Jesus. Ah, eu não tenho que mudar, eu já levava uma vida. A Bíblia está dizendo que tem. Todos nós precisamos mudar. Todos nós precisamos mudar. Se Amém. ele está dizendo que todos nós precisamos mudar, porque tem coisa errada. E aí eu estou falando de linha de pensamento, de linha de princípios. Eu não estou falando de roupa, não estou falando de frase, eu estou falando de princípios. Amém. E aí a gente viu que a base dessa cultura do reino, essa cultura celestial, ela é o amor. Porque Deus amou, deu a Cristo para salvar todos nós. E aí lá em Romanos 12, a partir do 9, fala assim, ó, que a base é o amor. Mas presta atenção. O amor seja não fingido. Não adianta você dizer que ama, gente. É um amor não fingido. Aborrecei o mal e apegai-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Em honrar uns aos outros. Preferindo honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, de paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Alegrai-vos com o que alegram e chorai com o que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios mesmos. Gente, isso é uma coisa que eu vou parar para bater, apesar de já estar com pouco tempo. Qualquer coisa a gente volta. Porque deixa eu lhe dizer, eu tenho acompanhado muita gente que tem sido sábio a si mesmo. Gente, toda a sabedoria que você tem até hoje, joga na lata do lixo. Pede pra você renovar esse negócio aí. Sabe? Olha, o que me deixa, assim, muito... com pessoas que já estão em igreja, que conhecem a Deus há muito tempo. Às vezes eu falo com pessoas que já estão no evangelho, que porque acham que conhecem a Deus, acham que conhecem a Bíblia, acham que não precisam mais mudar, acham que tá tudo bem, acham que fazem tudo certo e que o mundo todo é que tá contra as pessoas, essas pessoas. Gente, acorda. Não sejam sábios por vocês mesmos. Se tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus é, Pai, que eu não seja sábia por mim mesma.
tira a minha sabedoria e me dá a sabedoria do céu. Olha, eu tenho visto pessoas que Deus tem entregue recado e tem dito assim, não, mas isso não, porque eu sou assim, eu sou assado e lá. Amém, irmã. Amém, irmão. Eu não falo nada. E eu digo para o Senhor, Pai, a minha parte eu fiz, Senhor. Agora é contigo, porque eu não tenho o que dizer para uma pessoa dessa, Pai. Eu não tenho. Uma pessoa que é sábia por si mesma, que acha que é dona de toda a verdade, porque tá com 500 anos dentro da igreja, acorda, povo de Deus. Acorda, ninguém é sábio o suficiente para não ir pelo menos diante de Deus e dizer, Pai, o que esta menina aí tá falando tem algum sentido? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, sabe como foi que eu aprendi muita coisa? Quando as pessoas vinham comigo com 7 pedras, porque poucas vezes eu encontrei pessoas que passassem a mão na minha cabeça e me dissessem palavras lindas e maravilhosas. Normalmente eu aprendi na tora mesmo, com pessoas que vinham com porrada pra cima de mim. Eu ia chorando pra Deus e dizia assim, Pai, existe alguma verdade nisso que essa pessoa tá falando? Existe alguma verdade? Eu podia dizer, não, eu não sou nem metade do que essa pessoa tá falando. Só que eu ia humilde diante de Deus. E Deus me corrigia onde precisa ser corrigido, irmãos. Ele dizia, filha, isso aqui, olha, preste atenção, isso aqui. Aí é onde eu já contei esse testemunho para algumas pessoas. A voz mansa que me curava. A voz mansa que me ensinava, que é a voz do Espírito Santo. É por isso que cada dia mais eu tenho procurado ser assim. Quando vem uma coisa para mim querer tirar de mim, eu lembro da voz mansa. Porque existe uma voz mansa que fala com a gente. Então não queiram ser sábios pelo próprio vosso entendimento. Amém? Não tô dizendo que eu sou alguma coisa não, gente. Mas se Deus manda um recado, seja por quem for, ainda é aquele que te aponte e fale alguma coisa que você não queira ouvir, vá diante de Deus e pergunte, porque Ele vai lhe revelar se é para você ouvir ou não é para você ouvir. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz para com todos os homens. Não vingueis a vós mesmos, amados. Não vingueis a vós mesmos. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Gente, não se preocupem em se vingar, em querer revidar, em querer falar. Deus está dizendo que dele é a vingança. Ele é que resolve. Olha, tem coisa que me fazem que eu digo, Pai, é contigo, porque eu não vou nesse negócio aí nem... Eu não vou perder minha comunhão contigo por causa disso aí, é nunca, meu Pai. Continuando no 20 para terminar. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Aí a gente explica. Isso é a visão terrena. Por isso que eu estou dizendo, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de palavreado. Isso é a visão terrena. Quando a Bíblia está nos advertindo através de Paulo, olha o tamanho do texto, repetindo isso, e você vai achar diversas passagens falando coisa semelhante, é porque Deus sabe que nós agimos assim. E quando ele fala que não é pra gente, que é pra mudar a linha de pensamento da gente, que não é pra gente se acomodar com as coisas do mundo, é porque ele sabe que o contrário disso tudo que ele está dizendo é a visão do mundo. Por isso que precisa mudar. Então quando a gente fala não se acomodei, não com as coisas do mundo, com as coisas do mundo, a gente não está falando de roupa, a gente não está falando palavreado, a gente não está falando de carnaval, a gente não está falando de bebida, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de princípios. Claro que muita coisa relacionada à roupa, palavreado, ou etc, acabam sendo mudados por consequência, porque seus princípios mudam, sua forma de enxergar o mundo muda, sua forma de ver a relação entre homem e mulher muda, muita coisa vai mudar a partir da mudança da sua mente, dos seus princípios. Essas coisas são consequências, mas não é isso que você tem que estar preocupado. Amém. Irmãos, eu tô vendo que eu não vou conseguir finalizar só nessa live. Eu na realidade finalizei. Eu queria só citar mais uma coisa a respeito da cultura do céu, a cultura do reino,
pra gente entrar na honra como cultura do reino, que é bem rápido, porque a gente entender na cultura do reino, que era o principal de a gente entender, é mais fácil a gente entender o que o Senhor tá dizendo com honra. Só que eu tô vendo que eu tenho 2, 3 minutos no máximo. Então, assim, provavelmente a gente saia e volte só pra finalizar. Mas já que nós já estamos aqui, eu só vou finalizar dizendo o seguinte. Uma vez, eu estava estudando a respeito das multidões que seguiam a Jesus, né? O Espírito Santo colocou isso no meu coração e eu tenho... Vai ficar apertado. A gente corta. Vamos cortar e voltar então. Temos 150 pessoas. Aprendeu. Todo mundo vai voltar, porque eu vou contar esse testemunho de algo incrível que o Senhor falou comigo a respeito das multidões que seguiam a Ele. E aí a gente vai entrar na cultura, na honra como cultura do céu. Amém? Glória a Deus. Mas vamos voltar todo de verdade. Todo mundo. Vou contar 150 pessoas, a gente tem uma pessoa responsável por fazer a contagem. É Marcelo que faz a e contagem. Mai. Marcelo e Mai que tá fazendo a contagem. Vamos lá, rapidinho. Bora lá, gente. Saindo e voltando agora.